Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estamos aqui num sábado de manhã, Faria Lima, São Paulo, em mais um episódio de luxo. Hoje o tema do nosso episódio é reforma tributária. Eu já vou apresentar o nosso ilustre convidado. Eu queria só comentar que a reforma tributária é um assunto tão importante que está na tua mesa. Você que é gerente tributário, diretor tributário, você é um CFO, um CEO, um empresário. Esse assunto está na sua mesa, que eu sei, e existem soluções para isso. Quer dizer, hoje, você que está preocupado em contratar mais pessoal para conviver com esse período de transição e com o atual regime tributário, você tem soluções como, por exemplo, o meu patrocinador, a Bravo, que é uma TechStack, que atende cerca de 6 mil CNPJs no Brasil, com soluções de transformação digital, BPO fiscal, contábil. Chame a Bravo, você vai se surpreender com a solução que eles têm para tocar a sua rotina fiscal atual, enquanto o seu time estuda o que está sendo discutido na reforma tributária para conviver nesse período de transição que deve durar cerca de 8 anos. A Arquivei também é o nosso parceiro aqui comercial. Ela também tem soluções. Você conhece a Arquivei muito mais pela questão de consultas de documentos fiscais, mas a Arquivei é muito mais do que isso. A Arquivei automatiza toda a recepção de notas fiscais da sua empresa, faz um link muito interessante ali com o seu SAP, com o seu RP TOTUS, etc. A Arquivei ela atende hoje mais de 120 mil clientes no Brasil, cerca de alguns trilhões de reais, são 13% do PIB brasileiro passa pela Arquivei, e você pode, tanto para consultar a Bravo quanto a Arquivei, você pode clicar nesses QR Codes que estão aparecendo, ou já apareceram aqui do meu lado, para chamar a turma da Bravo ou da Arquivei e discutir toda essa transição de reforma tributária e gestão fiscal. Dito isso, professor Bernard Api, secretário extraordinário de reforma tributária, que prazer tê-lo aqui para discutir um assunto que está no cardápio de todos os gestores tributários do país. Obrigado, Augusto. Eu gostei do nome do podcast. Manicômio Tributário é um bom nome para um podcast no Brasil. Com toda certeza. Bernard, eu queria começar te perguntando a importância da reforma tributária. Qual é a importância nesse momento da reforma tributária para esse plano de país, para esse plano de Estado que a gente tem pela frente? Bom, a reforma tributária, o que ela faz é substituir o nosso sistema de tributos, que a gente costuma chamar de indiretos. Então, na verdade, estamos falando aqui de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um modelo muito mais simples e baseado no melhor padrão internacional, que é o modelo de um bom imposto sobre valor adicionado. Sim. A gente vai ter no Brasil um modelo que nós chamamos de IVA dual, vai ter um IVA federal, que vai ser a contribuição sobre bens e serviços, um IVA dos estados e municípios, que vai ser o imposto sobre bens e serviços, e eles vão ser complementados por um imposto seletivo de caráter extrafiscal, caráter regulatório, que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Perfeito. Então, o objetivo dele é regulatório, não é arrecadatório. E o mais interessante é que a opção feita pelo Congresso Nacional é que, na verdade, a CBS e o IBS têm a mesma legislação. Perfeito. Então, na prática, vai ser um IVA só, com duas cobranças, e muito, muito mais simples do que tem hoje no Brasil. Sim. Bernardo, a gente ouve muito lendo jornal, ouvindo rádio, notícias, algumas críticas de pouca discussão que teve sobre a reforma. E eu queria dar oportunidade aqui para você falar sobre alguns marcos importantes dessa discussão que já vem de muitos anos, para a gente poder tirar esse estigma de que ela foi pouco discutida. Não, na verdade, não dá para dizer que essa reforma foi pouco discutida. Essa reforma, a origem da reforma da PEC 45, que está sendo aprovada, é um trabalho que foi feito no Centro de Cidadania Fiscal, onde eu trabalhava. CECIF. CECIF. Ele começou a ser preparado em 2015, ele estava basicamente pronto no final de 2018. Nesse período já teve bastante discussão com a sociedade, e ele foi apresentado como uma proposta de emenda constitucional pelo deputado Baleia Rossi em abril de 2019. Perfeito. E desde então ele vem sendo discutido no Congresso Nacional. Então, ele foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele foi discutido numa comissão especial da Câmara dos Deputados, depois foi criada uma comissão mista, porque além da PEC 45 da Câmara, tinha a PEC 110 do Senado Federal. Perfeito. Foi criada uma comissão mista para discutir as duas conjuntamente, e toda essa discussão vem desde 2019, vem sendo feita em cima desse texto.
Pode ser que as pessoas achassem que não tinha chance de passar e não tenham se preocupado com o andamento dessa reforma. Sim. Mas o texto está sendo discutido há mais de 4 anos no Brasil. Perfeito. E, Bernardo, como que essa reforma ela simplifica o nosso sistema tributário atual? A gente tem na nossa audiência não apenas operadores do direito, gestores tributários, mas empresários. Tem muita gente que se preocupa se de fato ela vai simplificar. Eu queria também te ouvir um pouco sobre qual a visão sobre essa simplificação que a reforma vai nos trazer. É importante entender que a simplificação é um dos objetivos da reforma. Perfeito. Eu vou falar aqui das distorções que nós temos hoje no sistema tributário e depois vou falar da simplificação. Na verdade, nós temos 3 categorias de distorções no nosso sistema de tributos indiretos que prejudicam e muito o crescimento da economia brasileira. Uhum. Um deles é a complexidade. De fato, hoje, com certeza, nós temos o sistema de tributos indiretos mais complexo do mundo no Brasil. Isso é um fato. A complexidade gera custo para as empresas. Assim, uma regrinha é impressionista, mas não deve fugir muito disso. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil é cerca de 10 vezes maior do que na média do mundo. Verdade. 10 vezes maior. Então, a gente tem, de fato, uma enorme complexidade. A complexidade gera litígio, porque toda vez que eu tenho regras diferenciadas, você tende o contribuinte a interpretar a seu favor e o fisco a interpretar contra o contribuinte. Isso gera muito litígio. Uhum. E o litígio não só tem custo, um advogado, etc., mas o litígio absorve a energia das empresas. Muito. É inacreditável. Às vezes você tem o CEO da empresa que está mais preocupado em resolver um litígio tributário do que ser mais eficiente que o concorrente, porque se ele não resolver bem o litígio tributário, a empresa quebra. Isso. Então, de fato, é um problema sério esse que nós temos no Brasil e gera insegurança jurídica. Insegurança jurídica reduz o investimento. Então, esse é o primeiro. Isso tudo é consequência da complexidade, é o mais visível. Vamos dizer, para o empresário é o mais visível. Sim. Mas nós temos mais 2 tipos de problema. O segundo é que o bom sistema de tributação do consumo, que é um bom IVA, Uhum. ele, na verdade, tributa apenas o consumo, não tributa o investimento, não tributa exportação. Uhum. Como é que funciona o IVA? O IVA é aquele imposto não cumulativo, funciona pelo sistema de débito e crédito, só que tudo aquilo que foi pago de imposto ao longo da cadeia é recuperado. Então, tudo que a empresa adquire no seu processo de produção, comercialização, o imposto incidente nessas operações é recuperado pela empresa na forma de crédito. Perfeito. Então, na prática, a soma de tudo que foi recolhido ao longo da cadeia corresponde ao que está sendo pago na venda final. Uhum. Num bom IVA, você desonera exportações, tributa importações que nem se tributa a produção nacional e você desonera investimento. Sim. Pode ser com alíquota zero, mas o mais comum é tributar e dar crédito imediato. Sim. Então, o IVA, e aqui é um pouco de macroeconomia 1. Macroeconomia, a gente aprende aqui Y igual a C mais I mais X menos M. Isso é uma economia sem governo. Sim. Se você refletir, você descobre que, na verdade, tudo que é produzido e importado por um país, então, Y mais M igual a C mais X mais I. Aham. Tá certo? Então, tudo que é produzido ou importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Perfeito. Se você desonera o investimento e você desonera a exportação, e isso um bom IVA faz, você está tributando só o consumo. Então, o IVA é um imposto cobrado de forma não cumulativa sobre o consumo. Uhum. Bom, o que acontece no Brasil? No Brasil, por uma série de falhas, a não cumulatividade é muito mitigada. Ela tem sérias falhas na não cumulatividade. Desde tributos cumulativos, como o ISS, é um imposto que você paga e não dá crédito para ninguém. Isso. Então, se uma empresa industrial usou serviço de alguém, na verdade, foi pago um imposto que não foi recuperado. Virou um custo que está tirando competitividade dessa indústria. Perfeito. E temos falhas na desoneração das exportações. Então, por exemplo, eu tenho um exportador que os insumos foram tributados. Ele acumulou crédito e aí ele tem, na verdade, um bom IVA. Você devolve esse crédito para ele em dinheiro, rapidamente. Sim. Em muitos países, em 30 dias, você devolve esse crédito. Eu conheço o caso da Holanda, que é isso aí mesmo. Então, e aqui no Brasil, na verdade, é um inferno se você acumular um crédito. Você é um exportador, você acumula um crédito, é um inferno. Inclusive, as empresas mudam a estratégia de vendas para tentar não acumular crédito. Tem empresa que reduz a exportação e se esforça para vender mais no mercado doméstico quando poderia exportar, porque não consegue recuperar o crédito acumulado ao longo da cadeia produtiva. E nós também temos, tributamos o investimento.
não só por conta da cumulatividade, e a cumulatividade, como eu falei, tem tributos cumulativos, tem muitas falhas na recuperação de crédito dos tributos não cumulativos, como o ICMS, é uma coisa que chama bem de uso e consumo, Sim. que é aquilo que não é fisicamente incorporado ou consumido na produção, que não dá crédito. Então, uma empresa compra peça de reposição para máquina, eletricidade num estabelecimento comercial, numa indústria, a eletricidade usada na fábrica dá crédito, mas usada no escritório não dá crédito. Sim. Tudo isso são tributos que vão incidindo e que não são recuperados e que acabam onerando aquela produção. E, na prática, por conta disso, nós estamos tributando o investimento e estamos tributando a produção nacional mais do que o seu concorrente de outros países, seja na exportação, seja no mercado doméstico. Com certeza. Então, estamos tirando competitividade da produção brasileira. Então, o segundo problema é esse cumulatividade lato sensu, incluindo essa dificuldade de recuperar crédito na exportação, ou, sei lá, quando você faz o investimento, o ICMS incidente sobre a máquina, você recupera em 48 meses e não imediatamente. Perfeito. Então, esse é o segundo grupo de problema. O terceiro grupo de problema é que o nosso sistema, por algumas características, uma delas é a tributação na origem. Então, isso é uma coisa importante. Um bom IVA é um imposto tributado no destino. O que significa tributar no destino? Significa que operações entre jurisdições, pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. Normalmente, entre países, isso é feito com alíquota zero na exportação e tributando a importação. Essa é a implementação do princípio do destino entre países. Embora você possa usar outros métodos. Na Europa, por exemplo, tem um sistema que eles chamam de one-stop shop, que quando você vende para consumidor final de um país para outro, o país de origem recolhe o imposto que pertence ao país de destino e transfere para ele. Você tem simplesmente um país está fazendo o esforço de cobrança do imposto do outro país. No fundo, o efeito é de ter tributação no destino, porque o imposto pertence ao país de destino. E no Brasil, a gente tem, no caso do ICMS, um sistema misto de cobrança parte na origem, parte no destino, e no ISS a maior parte é cobrada na origem. Esta cobrança na origem gera muita distorção. Uma das distorções é a guerra fiscal entre os estados, e a guerra fiscal gera muita ineficiência. Então, por exemplo, eu tenho no Brasil, se você for pensar numa empresa, onde ela monta o centro de distribuição dela no Brasil? Do ponto de vista econômico, o racional é eu vou montar meu centro de distribuição onde o custo de logística é menor. Perfeito. No Brasil, não. Por conta da guerra fiscal, que existe por conta da tributação na origem, eu monto um centro de distribuição onde eu tenho melhor benefício fiscal. Sim. Só que aquilo tem lógica para a empresa, porque ela está reduzindo o custo como um todo, o custo econômico, que é o custo de trabalho e capital, e o custo fiscal, na verdade, do ponto de vista econômico, não tem sentido. Porque eu estou aumentando o custo econômico. Sim. Então, eu tenho, literalmente, no Brasil, tem benefício para que um caminhão carregando uma mercadoria saia do estado A, vai para o estado B, vai para o estado C e volte para o estado A. Perfeito. Ele deu uma volta carregando a mesma mercadoria para economizar tributo. É óbvio que tem um problema no nosso sistema tributário. Sim. Outro problema dessa má organização da economia resulta da própria fragmentação da base de incidência. Então, você quer construir um prédio. Se você vai construir um prédio em concreto armado, você agrega valor no canteiro de obras. Sim. Se você quer construir um prédio com estrutura pré-fabricada, você agrega valor na indústria. Sim. No bom sistema tributário, a tributação não distorce a método que você vai usar para fazer a produção. Aquele que for mais eficiente, você usa. Sim. Que no Brasil, o valor adicionado no canteiro de obra paga PIS/COFINS cumulativo, uma alíquota de 3,65%. Isso. E paga ISS, uma alíquota de 2 a 5%. O valor adicionado na indústria paga ICMS, a alíquota pode chegar, sei lá, 18%, aqui em São Paulo, e paga PIS/COFINS não cumulativo com uma alíquota de 9,25%. Sim. É muito mais caro no Brasil, do ponto de vista tributário, você fazer um prédio com estrutura pré-fabricada do que com concreto armado. Então você distorce a forma de organização da produção. Sim. E geralmente isso reduz muito a produtividade. No caso da construção, nós estamos falando assim de uma perda de produtividade que pode ser da ordem de mais de 10%. Sim. Falando assim, eu posso ser, no mundo sem imposto, eu poderia construir 11 prédios com estrutura pré-fabricadas ou com a mesma quantidade de trabalho e capital, 10 prédios de concreto armado. Sim. A tributação no Brasil me leva a fazer os 10 prédios em vez de fazer os 11, porque é mais barato do ponto de vista tributário. Tudo isso é perda de produtividade. Sim. Então, na verdade, nós temos esses 3 níveis de problema. Eu estou me estendendo um pouco aqui, mas eu acho que é importante Perfeito, acho muito as importante. pessoas entenderem por que a reforma tributária é relevante. Então,
O problema, eu vou falar depois da simplificação, o problema da cumulatividade, que acaba onerando investimento e exportação, está 100% resolvido com essa reforma tributária, está em discussão no Congresso Nacional. O problema dessas distorções na forma de organização da produção, que resultam da fragmentação da base de incidência entre ICMS, ISS, PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo, e resultam da cobrança na origem, está 100% resolvido na reforma tributária. Sim. Porque a tributação é no destino. A simplificação, a reforma avança bem. A PEC 45 original, ela não tinha nenhuma exceção a não ser de caráter técnico. Sim. Ao longo da tramitação no Congresso Nacional, foram introduzidas exceções de caráter político. Algumas na forma de uma alíquota reduzida. Na maior parte das situações, a alíquota reduzida é 40% da alíquota padrão. Perfeito. E algumas na forma que a gente chama de regimes específicos de tributação, que são formas diferentes que ainda vão ser regulamentados na lei complementar. Mas, então, obviamente, assim, o ideal seria não ter nenhuma exceção. Esse seria o ideal. Seria um sistema extremamente simples, exceto naqueles casos que são exceções de caráter técnico. Seria uma alíquota para todas as operações. Seria extremamente fácil de aplicar, não teria o problema de classificação, se está na alíquota reduzida, não está. Mas a opção do Congresso foi introduzir algumas exceções, considerando o ponto de partida do Brasil. Eu acho que era meio inevitável que isso acontecesse. Na verdade, essas exceções tornam o sistema um pouco mais complexo, mas muito, muito mais simples do que é hoje. Esse é o ponto relevante. Então, assim, e ele é mais simples, primeiro, porque as exceções elas estão em poucas categorias, e mesmo os regimes específicos, a ideia é regulamentar eles com poucas situações, ou seja, vão ser basicamente homogêneos. Sim. Então, as exceções vão ser ou alíquota reduzida, ou alíquota é assim, já tem isso, a alíquota é menor, na minha venda a alíquota é menor, não é uma alíquota menor do que outra. Ou vai ter um regime específico que também vai ser muito mais simples. Então, a ideia é que já seja muito mais simples do que é hoje. Se você for pegar só o regulamento de ICMS de um único estado, ele tem uma quantidade de exceções, mas muito maior do que a reforma tributária como um todo. Verdade. Tá certo? Assim, é um absurdo, assim, e situações absurdas. O IPI, por exemplo, tem alíquota para absolutamente tudo quanto é gosto. Sim. Tá certo? Assim, a alíquota de perfume é muito maior do que a alíquota de água de colônia. Isso. Outro dia eu estava lendo a parte de automóvel do IPI e comecei a ler lá. Não, a alíquota do IPI é diferente em função do volume interno do carro, número de modelo. Eu falei, mas o que é isso aqui? Aí eu fui falar com alguém e vai falar, não, isso aqui foi feito no tempo que tinha Kombi. Sim. Então fizeram lá uma coisa para ter uma tributação diferente para Kombi que está até hoje lá na tabela de alíquotas do IPI. Então é muito mais simples do que a gente tem hoje. Eu diria assim, eu tenho usado um exemplo, que é falar o seguinte, olha, se o grau de complexidade hoje é de 100, sem nenhuma exceção, a gente teria um grau de complexidade de 5 ou 10, tá certo? Com as exceções que foram introduzidas pelo Congresso, a gente tem um grau de complexidade de 20 a 30. Sim. Então, você vai dizer, olha, em vez de resolver 90% ou 95% da complexidade, eu estou resolvendo 70% a 75% da complexidade, parece bom. Por outro lado, eu posso olhar, em relação a um sistema sem nenhuma exceção, eu tenho um sistema que, sei lá, é 3 vezes mais complexo do que um sistema sem nenhuma exceção. Mas perto do que é hoje, o avanço é absolutamente monumental. Tanto porque vai ser poucos casos de exceção, poucos casos, são poucas formas de aplicar a exceção, geralmente a alíquota reduzida, alguns casos de regime específico. E segundo, depois a gente pode falar sobre isso, porque a gente quer trabalhar num sistema de cobrança muito mais eficiente, muito mais simples do que a gente tem hoje. Então, do ponto de vista das empresas, realmente o efeito vai ser muito grande. E aí, sabe, qual é o efeito para a economia brasileira? Na verdade, o efeito é a solução de todos esses problemas. Como eu falei, 2 deles resolvidos 100%, que é a desoneração de investimentos, de exportações e correção de problemas que afetam a competitividade da produção nacional. Sim. A questão dessas distorções na forma de organização da produção 100% resolvidas e o grosso dos problemas resultantes da complexidade também estão resolvidos com a reforma tributária. O efeito é muito, muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira. Perfeito. Secretário Bernardo, um ponto que... Tem 2 pontos que me chamaram muita atenção, que um é de um estudo do INSPER. Aliás, fui seu aluno no INSPER alguns anos atrás, naquele curso de tributação e meio ambiente, e o INSPER publicou um estudo alguns anos atrás, dando conta que o estoque de contencioso tributário do país é 75% do PIB, ou seja, confirma tudo que o senhor comentou agora há pouco. Quando a gente compara com a Europa é 1%, quando a gente compara aqui com o país da América Latina é 0,75%, então, lógico, isso leva tempo para endereçar.
E um outro ponto é o ponto da decisão de investimento. Quer dizer, esse empresário que hoje talvez drive, né, a sua tomada de decisão muito mais por incentivo fiscal, ele passa a drivar a sua decisão muito mais por vocação regional, por propósito negocial. Nesse sentido, secretário, eu queria saber como ficam os incentivos fiscais, né? Como é que vai ser essa transição aí até 2032, 2000? Tá. Bom, de fato, vamos falar mais dos incentivos fiscais de ICMS, Perfeito. que são os mais relevantes. Os incentivos fiscais de ICMS é importante a gente entender. É verdade, eles existem. É bem interessante a gente notar essas coisas do Brasil, né? Sim. Até 2017 eles eram ilegais, Sim. eram generalizados, mas eram ilegais. Perfeito. Em 2017, com a Lei Complementar 160, eles foram legalizados até 2032. Isso aí. Ou seja, hoje, pela legislação brasileira, os incentivos fiscais voltarão a ser ilegais a partir de 2033. Uhum. E nós temos duas categorias de benefícios fiscais no âmbito do ICMS. Aqueles que nós chamamos de industriais, que tem a ver com você montar uma fábrica, uma planta industrial. Sim. E tem aqueles que a gente chama de não industriais, como, por exemplo, benefícios para montar centros de distribuição, estruturas de importação, benefícios portuários, que a gente chama. Uhum. A Lei Complementar 160, ela mantém os benefícios industriais integralmente até 2032, então, em princípio, eles acabam em 2033. E ela já faz um phase-out dos benefícios não industriais a partir de 2029. Perfeito. Então, eles já seriam reduzidos 20% ao ano a partir de 2029, acabando em 2033. Bom, os benefícios fiscais, embora seja uma realidade no Brasil, na prática são uma forma muito ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional. Uhum. Por que ineficiente? Eu vou tentar te explicar. Porque um Estado, quando concede benefício, e a causa disso é a tributação na origem. Uhum. Então, pensa o seguinte, eu sou um Estado A, aí eu vejo uma empresa que, se eu não dar incentivo, vai se instalar no Estado B. Sim. Então, o que eu vou arrecadar se essa empresa instalar no Estado B? Nada. Uhum. Tá certo? Ela se instala no Estado B por vocação e vende para outros estados. Perfeito. Não vai arrecadar nada. Faz o seguinte, eu vou dar um benefício para a empresa vir se instalar no meu estado. Uhum. Aí eu digo o seguinte, eu faço uma redução de 80% do ICMS devido, um crédito presumido de 80% do ICMS devido. Uhum. E a empresa vem para cá, eu vou arrecadar alguma coisinha, pouco, estou dando um bom benefício para ela, Sim. mas eu não estou perdendo nada. Uhum. Porque eu estou ganhando um imposto que eu não iria arrecadar se eu não desse o benefício. Sim. E aí, você acaba dando benefício sem estar muito preocupado se aquilo é uma forma eficiente de gerar emprego ou renda. Sim. Para mim, tanto faz se eu vou arrecadar algo que eu não iria arrecadar. O problema é que se um Estado fizer isso, ainda tem alguma lógica. O problema é que generalizou a guerra fiscal. Uhum. Então, o que acontece hoje no Brasil é que todos os Estados estão dando benefícios. Uhum. Então, literalmente, tem situações em que o Estado A dá benefício para atrair uma empresa que por vocação iria para o Estado B. Sim. O Estado B dá benefício para atrair uma empresa que por vocação iria para o Estado A. O efeito final disso é que simplesmente tem um sistema menos eficiente. Uhum. Não gerei mais emprego nem no Estado A, nem no Estado B e aumentei o custo de logística, Sim. porque ele seria menor se as empresas estivessem localizadas onde elas têm vocação. Em muitos casos, eu tenho um Estado dando benefício para uma empresa que, se não fosse a guerra fiscal, ela se instalaria no Estado de qualquer jeito, mas se ele não der o benefício, a empresa vai se instalar no Estado vizinho, Uhum. que vai dar um benefício. E aí a coisa vira uma bagunça. Verdade. Completa. Conheço o caso, sei lá, 2 estados pobres no Nordeste brigando para dar benefício para uma engarrafadora de refrigerante, Uhum. que vai instalar num dos 2 estados, porque é muito caro ficar carregando vidro. Perfeito. E aí, no fundo, os 2 estados vão perder receita, a empresa ia estar lá de qualquer jeito, não ganharam nada em termos de desenvolvimento, porque são 2 estados pobres. Sim. E geramos um sistema de desenvolvimento extremamente ineficiente. Lógico que existem casos, sim, de benefícios que são eficientes em geração de emprego. Não estou generalizando. Sim. Mas estou dizendo que existem muitas situações que são distorções claras e eu diria que na grande maioria dos casos é uma forma ineficiente de gerar emprego, até porque generalizou. Se todos os estados dão benefícios, no fundo, como diferencial de desenvolvimento, perdeu muito a razão de ser. A reforma tributária acaba com os benefícios fiscais. Uhum. Como é que ela acaba? Esse é um ponto importante. Primeiro, os benefícios industriais, eles, na verdade, eles vão começar a ser reduzidos entre 2029 e 2032. A alíquota do ICMS vai ser reduzida, do ISS vai ser reduzida 10% ao ano. Perfeito. Então, em 2032 vai ser 60% da alíquota sem a transição da reforma tributária. Uhum.
Os benefícios fiscais vão ser reduzidos na mesma proporção. Em alguns casos é automático, baixei a alíquota, o benefício cai. Em alguns casos não, mas o próprio texto da emenda constitucional diz que eles serão reduzidos na mesma proporção. Até o ano passado, até queria deixar isso claro, eu achava que você podia acabar com os benefícios fiscais e não ia ter nenhum problema. A área jurídica do governo acha que benefícios que foram concedidos, que a gente chama por prazo certo sob condição, seja a empresa assumiu o compromisso de fazer um investimento, fez um investimento, não sei o quê, em troca do benefício, que está legalizado até 2032, que se eu reduzir o benefício, mesmo reduzindo a alíquota do ICMS, ela poderia entrar na justiça dizendo que ela tinha um ato jurídico perfeito que foi comprometido por uma mudança na legislação. Não é certo. No Brasil a gente nunca tem certeza do que vai acontecer nessas ações judiciais. Nem sobre o passado a gente tem certeza. Nem do passado, muito menos do futuro, mas tem um risco. Sim. Aí a opção que foi feita foi falar o seguinte, olha, não vamos correr esse risco, vamos pegar esses benefícios industriais que vão sendo reduzidos 10% ao ano de 2029 até 2032 e o governo federal está criando um fundo de compensação de benefícios fiscais que está sendo financiado com aporte de recursos a partir de 2025, 8 bilhões, depois 16, 24, 32 em 2028, aí 29, 32, 24, 16, 8 em 32 não, em 29, no final dá 160 bilhões de reais, é um valor bastante alto, e esse fundo vai ser usado para compensar essas empresas que tiveram redução de benefícios industriais de 2029 a 2032, ou seja, 10% do valor vai ser compensado em 2029, 20% em 30%, 30%, 40% em 2032 e eles acabam junto com o ICMS em 2033. Sim. Os benefícios não industriais, agora no Senado foi feita uma mudança dizendo que o ritmo de redução deles vai ser o mesmo dos benefícios industriais. Então, em vez de ser 20% ao ano a partir de 29, vai ser 10% a partir de 29 e vão ser extintos em 2033, mas neste caso não tem compensação pelo fundo, porque a própria Lei Complementar 160 já previa a redução desses benefícios. Então, no fundo, os benefícios vão deixar de existir, tem um phase-out durante o período, mas as empresas não vão ter uma perda financeira por conta desse phase-out. As empresas que fizeram investimento por prazo certo sob condição. Sim. Então, elas, para poder receber os recursos desse fundo de compensação, de fato, elas vão ter que provar que cumpriram com todas as exigências do ato concessório do benefício. Sim. Isso vai ter que ser comprovado. Perfeito. Senão não tem direito à compensação. Perfeito. Eu acho interessante, secretário, eu tenho advogado muito na ideia de que a gente não teve ou não terá a reforma tributária perfeita porque ela é um movimento político, mas nós vamos ter a reforma tributária possível e a gente precisa realmente trabalhar em prol dessa simplificação. Um ponto que também chama a atenção dos contribuintes, secretário, é a questão do acúmulo de créditos, né? Como vai se dar a monetização desses créditos acumulados durante anos, décadas? Como é que se dá isso no âmbito dessa transição da reforma tributária? Tá, na verdade, os créditos acumulados de ICMS, aí tem duas categorias. Perfeito. Tem créditos que são relativos à aquisição, vamos dizer, de bem de capital, de máquinas do ativo permanente. Esses créditos, que são recuperados hoje em 48 meses, vão continuar sendo recuperados ao longo desses 48 meses, o que faltar. Sim. Então, se eu já passou, sei lá, 10 meses dos 48, eu vou continuar recuperando os outros 38 meses, vai continuar recuperando esse crédito. Os outros créditos de ICMS, que hoje, na verdade, você não sabe quando você vai receber, você tem muita insegurança para saber, porque você depende do Estado querer ou não querer ressarcir. Sim. Tem de tudo. Tá? Tem casos de Estado que simplesmente vai empurrando com a barriga por anos e anos. Isso. Tem casos de Estados que falam, não, se você fizer um investimento, eu te devolvo aquilo que é seu, que é uma coisa meio estranha, né? Afinal, é um passivo do Estado, é um ativo da empresa. Sim. E tanto o Estado fala, não, se você me fizer um investimento aqui, eu te devolvo aquilo que pertence a você. Então, esses outros saldos de crédito de ICMS existentes no final de 2032, porque o ICMS é extinto, né, no começo de 2033, eles serão ressarcidos em 240 meses com correção pelo IPCA, pela inflação. Vai dizer, olha, esse é o modelo ideal? Não sei. O problema é o seguinte, tem vários estados que não têm condição de ressarcir num prazo mais curto. E como é que vai ser esse ressarcimento? Na verdade,
você vai registrar. Primeiro vai ter que ter um processo de homologação, mas os créditos que estiverem homologados, pode começar antes o processo de homologação, é importante isso, não precisa esperar a final de 2032 para homologar. Esses créditos homologados você vão ser registrados no Comitê Gestor do IBS, que é o órgão que vai fazer a arrecadação centralizada do IBS, e eles vão ter poder liberatório para fins de pagamento do IBS nessas parcelas 1/240 do estoque no primeiro mês, 1/239 no segundo e assim sucessivamente. E podem ser transferidos para terceiros. Então, na verdade, você vai ter aquilo que hoje é um ativo totalmente líquido, que você não sabe quando vai receber, agora você sabe que você vai ter um ativo líquido, porque é transferível a terceiros, que você sabe que vai ser recebido em 240 parcelas mensais sucessivas. Sim. Então, isso está se dando segurança. No caso dos créditos de PIS, COFINS e IPI, eles vão continuar tendo poder liberatório para pagar a CBS ou até outros tributos, no caso que isso já é permitido hoje pela legislação. Perfeito. Então eles vão poder ser aproveitados aí num prazo bem mais curto, porque aí o problema é bem menor do que no caso dos estados. Sim. Secretário, eu imagino a sua intensa agenda atendendo empresários aí de vários setores, e o que chama atenção quando a gente lê os jornais também é a turma dos serviços, com essa reclamação, essa grita dizendo que vão perder com a reforma. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor com relação a se o senhor percebe no âmbito da economia brasileira se há perdedores e ganhadores e se esses perdedores estão entre os que mais reclamam de fato. Bom, primeiro, tem estudos que mostram, que foram feitos na época da PEC 45 original, que mostram que mesmo que tivesse uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, todos os setores da economia brasileira, inclusive o setor de serviços prestados a consumidor final, como educação privada, saúde privada, em cenários conservadores de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, todos os setores seriam beneficiados. Perfeito. Por quê? Porque o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento da economia e o aumento da renda das famílias, mais do que compensaria o efeito negativo de aumento da tributação desses serviços. Inclusive porque a elasticidade renda da demanda de serviços pelas famílias é maior do que um. Então, quando a renda da família cresce 10%, a demanda por serviço da família cresce mais do que 10%, pode crescer 15%, 20%. Isso existe no mundo inteiro e no Brasil também. Sim. É uma característica do que acontece quando aumenta a renda das famílias. Então, só para primeiro ponto é esse. Mesmo se tivesse uma alíquota uniforme, todos seriam beneficiados. Segundo, na prática, o que aconteceu? Bom, primeiro, serviços que estão no meio da cadeia. Tá certo? Empresa que faz um software. Sim. E vende para outra empresa. Serviço de vigilância, presta para outras empresas. Esse serviço de meio de cadeia, eles vão ser beneficiados pela reforma tributária. Por que eles vão ser beneficiados? Porque hoje eles pagam um tributo mais baixo. Então, sei lá, se a empresa estiver no lucro presumido, ela paga 3,65% PIS/COFINS e 2 a 5% de ISS, mas não dá crédito para o domador. E mais, essa empresa de prestação de serviço não recupera crédito de nada do que ela usa como insumo. Perfeito. Nada. Então ela consumiu eletricidade, tributou, morreu. Comprou um automóvel, tributou, morreu. Tá certo? Comprou um computador, foi tributado, morreu o imposto. Agora, com a reforma tributária, essa empresa, no sistema não cumulativo, ela vai recuperar integralmente os créditos que ela usou e vai transferir 100% do crédito para o tomador de serviço. Sim. O custo líquido para o tomador de serviço, depois que ele recuperar o crédito, vai ser menor do que o custo líquido que é hoje. Então a gente tem um exemplozinho que a gente fez. Se você pensar assim, uma empresa de serviços, é o caso, ela compra R$2.000 de insumos. Sim. Hoje vamos dizer que ela paga desses R$2.000, R$400 são tributos e ela não recupera nada. Aí ela agrega valor no valor de R$8.000. Então o valor dela sem tributação é R$10.000. R$2.000 de insumos e os R$8.000 que ela agregou de valor. E aí ela tributa aqui no Brasil com, vamos dizer, 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS. Sim. Então isso dá 9.400 e pouco reais que essa empresa vende. Sim. Tá certo? Aí o custo dela para 9.000, não, desculpe. 10.900 e poucos reais. É o custo para o tomador de serviço. Tá certo? Sim. Aí, com a reforma tributária, essa empresa vai comprar os insumos, mas vai recuperar o crédito. Ela vai pagar 2.000, vai recuperar 400, vai custar líquido para ela
1.600. Sim. Ela agrega os R$8.000 também. O custo dela líquido sem imposto é 9.600. Na reforma tributária, o imposto incide sobre preço sem imposto, ao contrário do que é hoje, que incide sobre preço com imposto. Então vamos dizer que é 25%, então o preço dela vai ser R$12.000. Uhum. Aí você fala, pô, meu preço subiu. Era 10.900, foi para R$12.000. Sim. Tá certo? Subiu perto de 10%. Uhum. Falou, não, porque esses R$2.400 que você pagou na sua venda, o seu tomador de serviço vai recuperar como crédito. Sim. Então o custo líquido para o tomador de seu serviço vai ser R$9.600. Uhum. Então hoje é 10.900, vai para R$9.600. Tem uma redução aí de uns 12% do custo para o tomador de serviço, nesse exemplo que eu dei, por conta da reforma tributária. Sim. Então, empresa que está no meio da cadeia vai ser beneficiada pela reforma tributária. E Sim. aí começa a ver aquele caso. Não, mas eu estou no meio da cadeia, mas eu também vendo para consumidor final. Aí, pô, mas você vende 80% para outras empresas e 20% para consumidor final. Uhum. Então, 80% da sua venda vai ter uma redução de 12% do custo e 20% vai ter um aumento de 9% do custo. Sim. Senão você vai ser beneficiado? Não. Você vai ser prejudicado? Não. Você vai ser beneficiado. Com certeza. Tá certo? Esses são serviços que são tipicamente de meio de cadeia. Os serviços que são para consumidor final, o grosso deles, na prática, já está com alíquota ou tratamento de alíquota reduzida ou está em regime específico de tributação na reforma tributária. Então, saúde privada e educação privada estão com alíquota reduzida. Transporte público coletivo urbano está com alíquota reduzida. Uhum. Transporte de passageiros, que não é urbano, público urbano, está com regime específico. Sim. Hotel, restaurante, turismo, atividades culturais, não sei o quê, ou estão com alíquota reduzida ou estão em regime específico. Então, na prática, a gente fez uma continha. Uhum. O pessoal do serviço fala, não, nós somos 70 e tantos por cento do PIB, são 73% do PIB, se você pegar esse serviço. Uhum. Mas desse 76% do PIB tem administração pública, saúde pública, educação pública, que não tem nada a ver com... Tem, sei lá, serviços domésticos, empregado doméstico, que obviamente não vai ser afetado pela reforma tributária. Tem comércio. Comércio é registrado como serviço, mas comércio paga ICMS. Comércio vende mercadoria. Uhum. E, na verdade, não é tributado como serviço. Uhum. Então, não faz parte desse sentido. Tem vários serviços que aí você vai tirando tudo. Tira aquilo que ficou com a alíquota reduzida, tira aquilo que é meio de cadeia. Desse 73% do PIB, sobra, acho que 1,6% do PIB, que de fato não está em nenhuma dessas categorias. No que saiu da Câmara, no que saiu do Senado, talvez seja até menos do que isso. Sim. Dos quais 1/3 é simples, 1/3 é informal e 1/3, nós estamos falando em menos de 0,5% do PIB de empresas de serviços que não estão nem com alíquota reduzida, nem com regime específico de tributação. Ou seja, na verdade, o setor de serviços vai ser beneficiado pela reforma tributária. Perfeito. Secretário, para a gente se encaminhar aqui para os últimos minutos, eu queria aproveitar e deixar aberto esse espaço. O senhor que lê críticas, aparece em eventos, a gente teve recentemente num evento juntos no Sírio-Libanês. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem para o empresário, passasse uma mensagem para quem investe. Qual é realmente, já deu várias pistas aqui, mas qual é realmente a grande mensagem e o grande ganho que a reforma tributária está entregando para esse país? Bom, primeiro, muitas vezes as pessoas têm medo de mudança. Sim. O Nelson Machado, que está lá do Recife, ele tem uma imagem que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, olha, o empresário brasileiro é mais ou menos que naquela pessoa que você mandou entrar dentro de um baú e fechou o baú, deixou ele lá fechado e o cara foi se ajeitando aqui, ali e conseguiu uma posição que ele não sente cãibra. Sim. E aí você pega e abre o baú e fala, ó, agora você pode sair. Aí o cara fala, não, eu estou bem aqui como eu estou. Entendeu? É isso a reforma tributária, é desta ordem de grandeza da mudança. Sim. Vai mudar a sua vida? Vai. Vai mudar. Pode ter que ter alguma dorzinha na hora que você sair ali nas juntas, na hora que você sair de dentro do baú, talvez tenha, mas posso te garantir que a situação depois de implementar a reforma tributária vai ser muito, muito, muito melhor do que a situação que tem hoje. A tal da síndrome de Estocolmo, um pouquinho tem isso. É um pouco de síndrome de Estocolmo, tem um pouco disso, isso, esse que é o problema, porque a pessoa vai se ajeitando, a gente tem, pessoal, literalmente nós temos hoje o pior sistema de tributos indiretos do mundo no Brasil. Há uns anos atrás tinha a Índia que concorria com a gente. Mas hoje, que fez reforma também. Fez a reforma, isso. fez a reforma, adotou o IVA, um IVA mais complexo do que a gente está adotando aqui no Brasil. Sim. É importante a gente entender, o sistema lá é mais complexo do que a gente está adotando aqui.
E mesmo assim o efeito é muito positivo. Sim. Muito positivo. Então, começando a sair agora os estudos, é uma coisa relativamente recente, mas todos eles mostram um efeito muito positivo sobre a economia. Sim. E aliás, a Índia está bombando o crescimento. Né? Verdade. Não sei se as pessoas sabem, Sim. mas nos anos recentes a Índia está crescendo muito. Para o empresário, o que vai acontecer? A reforma tributária tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Qual o tamanho desse efeito? Difícil de quantificar com precisão, mas ele é grande. Sim. O que eu consigo quantificar com precisão é a eliminação da acumulatividade. Isso dá 4 a 5 pontos percentuais a mais no PIB do Brasil. Sim. Só a eliminação da acumulatividade. Mas isso é uma parte do efeito da reforma tributária. Sim. Quando a gente colhe o efeito como um todo, eu diria com bastante confiança que nós estamos falando por baixo de um aumento de mais 10 pontos percentuais no PIB do Brasil. Pode ser até o dobro disso. Em função das mudanças traduzidas pela reforma tributária. Sim. Então, um dos efeitos da reforma tributária, que talvez as pessoas às vezes nem consigam associar à reforma tributária, porque vão ver que a economia está melhorando, é exatamente aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. Sim. Segundo, vai simplificar muito para esse empresário. Vai simplificar porque a legislação vai ser mais simples. Infelizmente, teve essas exceções introduzidas pelo Congresso, vai gerar alguma complexidade a mais do que a gente gostaria, mas perto do que é hoje, é muito mais simples. Sim. E o modelo de cobrança vai ser muito mais simples. Acho que é um ponto interessante falar. Sim. A gente está discutindo ainda o modelo de cobrança, mas qual vai ser a obrigação do empresário nesse novo modelo? Vai ser emitir documento fiscal eletrônico nas suas vendas e registrar suas compras que dão direito a crédito feito com documento fiscal eletrônico. O que dá direito a crédito? Tudo exceto aquilo que é consumo pessoal. O que é consumo pessoal? A lei complementar vai definir claramente. Assim, a empresa industrial comprou uma caixa de uísque, não vai dar crédito. Óbvio, tá certo? Então ele pode até comprar a caixa de uísque se ele quiser. Sim. Pela empresa. Mas ele vai ter que ir lá registrar. Essa compra aqui não dá direito a crédito. Basicamente, o empresário fez isso, fez suas vendas com nota fiscal eletrônica. Tem um imposto que incide nas vendas. Fez suas compras com documento fiscal eletrônico, registro que dá direito a crédito, vai ter uma contabilidade, uma escrituração pré-preenchida. Essa é a base. Sim. Então, na verdade, o empresário vai receber todo fim de mês uma escrituração pré-preenchida. Ele pode concordar, não concordar. Se ele não concordar, ele pode fazer o ajuste que ele quiser. E ponto, acabou. Está feito. Sim. Essa é a sua obrigação acessória dentro do novo modelo. Sim. Estamos discutindo também adotar um sistema de cobrança do imposto na liquidação financeira da operação, de forma meio automática, com um sistema de compensação de débitos e créditos de forma automática. Está sendo discutido qual é esse modelo, não está fechado, mas uma das possibilidades é um modelo em que você cria uma chave que liga o documento fiscal com a instrução de pagamento. Então, a instrução de pagamento, então, sei lá, eu tenho várias notas fiscais que eu emiti para um cliente, aí eu mando lá, ele vai me pagar com uma TED ou com um boleto. Essa TED, esse boleto carrega uma informação que é uma chave que liga essas notas fiscais com esse instrumento de pagamento. Ele carrega na hora de creditar o valor da venda na conta deste vendedor, desse fornecedor. Você consulta o sistema da administração tributária, vê qual é o imposto que incide sobre essa operação, porque são várias notas. E aí você, das duas uma, vê se esse fornecedor, se ele tem crédito do imposto. Tem crédito, você compensa o crédito, acredita o valor cheio na conta do fornecedor. Ele não tem crédito, eu debito o valor do imposto e acredito o valor líquido na conta do fornecedor. Então você cria um sistema de tributação em tempo real, por caixa, não por competência nesse caso, vinculando e fazendo compensação de débito e crédito em tempo real. Isso reduz enormemente a possibilidade de sonegação, reduz enormemente o risco de inadimplência por fraude que existe no Brasil. Infelizmente, a gente tem no Brasil uma situação muito ruim, que a gente chama de empresa noteira, né? É uma empresa com laranja que, de repente, emite um caminhão de nota fiscal, desaparece e gera crédito para outras empresas. Aí o fisco tem que provar que aquela operação não existiu. É um inferno, é fraude. Sim. Mas existe. É um problema sério no ICMS, sobretudo. Isso vai deixar de existir com esse modelo que está sendo pensado. Então vai ser muito mais simples para ele, isso é muito importante. Vai ser muito transparente para o consumidor, que vai saber quanto está pagando de imposto, que hoje é impossível de saber, porque só tem exceção, não tem regra. E ele vai sentir esse efeito de melhoria da atividade econômica. Então vai reduzir custos para ele de forma clara, custo burocrático de pagar imposto, custo do litígio. Ele vai ver que os incentivos para investir vão mudar. Sim. Ou seja, agora ele vai investir mais em função daquilo que é mais eficiente e não em função de benefícios tributários, como ele faz hoje. Mas isso é bom para a economia, porque isso, na verdade, acaba aumentando a eficiência da economia, aumentando a produtividade. E vai reduzir o custo do investimento. O Brasil vai investir mais, e isso, num país que tem custo de capital alto como o nosso,
E isso, na verdade, aumenta muito, tem um efeito muito positivo, inclusive, sobre a competitividade da produção nacional. Então, no final, o efeito é este. É um efeito relevante, não vem do dia para a noite. A transição termina em 2033, mas até fazer todo o efeito ainda tem uns 5 anos a mais depois. Sim. Porque ele depende das empresas irem ajustando os seus investimentos, mas é um efeito muito relevante. Sensacional. Secretário, eu acho, são ótimas notícias. Eu sou um gestor tributário e eu quero aqui comentar, já falei isso várias vezes em episódios, que os maiores departamentos tributários do mundo estão no Brasil. E eles estão porque precisa preencher um monte de obrigação acessória. E dia desse eu estava com um funcionário da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e ele dizia: Augusto, não precisa nada disso. Eu tenho nota fiscal eletrônica. Então essa eu acho que é uma grande notícia. Só de a gente tirar um monte de obrigação acessória, substituir isso por uma ou duas, isso é uma grande notícia. A gente consegue substituir investimentos que a gente faz hoje num analista fiscal ali que está fazendo uma rotina em empregos como engenharia, desenvolvimento de novos produtos, atrair para cá realmente muita tecnologia para o país. Sensacional. Secretário, obrigado pela sua presença. Tem alguns avisos aqui para dar de final de episódio. Você sabe bem que me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, o meu website www.augustoflores.com.br, meu WhatsApp 41 995693841, querendo comprar meu livro Manicômio Tributário. Eu já acertei com o secretário aqui que, se não simplificar, eu vou fazer o Manicômio Tributário 2, tá? Mas eu acho que não vai ser necessário. Se você quiser comprar meu livro, na editora Viseu e também na Amazon, MTX Educação, novos experts, novos assuntos, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. E eu queria lembrar você um assunto muito, muito importante, que é nesse período de transição, você vai ter que adaptar a sua equipe para atuar em 2 regimes, o atual e o futuro. E se você quiser um diagnóstico para isso, se quiser uma assessoria para isso, você chama meu patrocinador Master, a Bravo, tem o QR Code aqui em cima, para fazer esse diagnóstico, liberar seu time para estudar a nova legislação. Eu acho que pode ser bem bacana o diagnóstico, as conclusões que você vai chegar. E lembre, a Arquivei passa R$1 trilhão. Pela Arquivei é 13% do PIB brasileiro. Eles têm mais de 120 mil clientes, automatizando a rotina fiscal, recepção de notas, XML, você tem SAP, você tem TOTOS. Chama a Arquivei, que ela simplifica e automatiza a sua rotina fiscal. Era isso. Muito obrigado.